Tempo é tempo, dinheiro é dinheiro. O capitalismo é mais sabido do que Santo Agostinho. E sabe por quê? Porque Santo Agostinho, um dos maiores filósofos do Ocidente, disse que não sabia o que era o tempo. Disse também que quando falam do tempo, ele entende, mas quando pedem para que ele explique o tempo, aí ele não sabe como fazê-lo. Numa sentença, ele dizia que todo mundo sabe o que é o tempo, mas ninguém consegue convincentemente explicá-lo. Para mim, essa frase faz todo sentido. Eu não sei explicar o tempo, mas, no entanto, eu o compreendo. Mas o capitalismo, como eu disse, é mais sabido do que Santo Agostinho. É que se ele não criou, pelo menos se apropriou de uma frase para definir o que é o tempo. Tempo é dinheiro. Essa ideia de tão repetida virou uma espécie de mantra das sociedades de economia modernas. É graças à filosofia de mundo que a essa frase está associada que tem tanta gente acreditando no coachar de muitos coaches. Entre o simplificador mantra adotado pelo capitalismo e a poética filosofia de Santo Agostinho, uma das coisas que não se pode negar, como disse Gerhard James Whittrow, é que nossa época se caracteriza por uma crescente consciência do tempo. Dificilmente você passará um dia sem pronunciar a palavra tempo. E mesmo que não diga tempo, dificilmente você passa um dia sem pensar nele. Agora, como você pensa o tempo? Quase sempre você pensa o tempo associando ao trabalho. É o trabalho o elemento central no modo como nós organizamos e lidamos com o tempo. Quando você vende trabalho, basicamente está vendendo duas coisas: tempo e conhecimento. Lembrando que você também gastou tempo para adquirir o conhecimento. Mas enfim, você é pago porque usa seu tempo na execução de tarefas específicas que nem todo mundo sabe fazer. Mas e se a gente retirasse o elemento conhecimento da equação e ficasse apenas com aquilo que se pode medir de maneira mais objetiva? O tempo. Quer dizer, se a gente fizesse a tarefa ser paga apenas a partir da medida tempo. Eu quero 1 hora de seu serviço, em troca dou 1 hora do meu. Onde a gente iria parar? Que coisa mais esquisita e sem sentido, não é não? Pode parecer sem sentido, mas não é isso que pensam alguns trabalhadores que estão criando, através de plataformas digitais, comunidade onde as pessoas trocam tempo de trabalho entre si. São os chamados bancos de tempo, que para alguns usuários estabelecem novos laços baseados mais na sociabilidade, no desejo de se conectar com novas pessoas, do que no valor moeda. Nesses grupos, você pode oferecer 1 hora de yoga em troca por 1 hora de alguém que saiba desentupir uma pia, por exemplo. Como há um desejo de equivalência entre os tempos de cada membro das comunidades, pois o tempo de cada pessoa, de cada trabalhador tem o mesmo valor, estamos diante de uma proposta de reelaboração do pacto que fundamenta a divisão social do trabalho. Segundo essa divisão, algumas tarefas e ocupações merecem ser mais bem remuneradas do que outras. Não é preciso dizer que a tal divisão social do trabalho opera com distinções como gênero e classe social e é um dos mais profundos pilares que estruturam a desigualdade social. Mas não sejamos tolos achando que atitudes como essa irão acabar com a tal divisão social do trabalho. Basta pensar que há diferentes demandas por diferentes serviços. Mesmo que o tempo de um advogado tenha o mesmo valor que o tempo de um pintor dentro dessas comunidades, por exemplo, a procura pelo tempo do advogado tende a ser maior. Com isso, o tempo dele acaba sendo, no fim, mais valorizado, e o tal advogado acumulará mais tempo para trocar depois, enquanto o pintor só conseguirá tempo se porventura alguém se interessar por suas habilidades. Essas relações de trocas pautadas nos tais bancos de tempo possivelmente fazem parte de um movimento que se relaciona a outras formas de resistência e debate em torno do trabalho, que se evidencia, por exemplo, na relação de rejeição aos empregos de baixa remuneração em países desenvolvidos, nos debates em torno das semanas de 4 dias úteis ou mesmo na rejeição às formas tradicionais de emprego. Seja como for, não deixa de ser curioso ver as pessoas buscando se arregimentar em torno da ideia de que tempo é tempo, ao invés do já citado tempo é dinheiro. Também é interessante ver que algumas das principais dessas plataformas surgiram na Suíça, terra que é famosa pelos relógios, instrumentos que se destinam à marcação do tempo.
Aqui fica a impressão de que as ações de resistência à ideologia do tempo é dinheiro são bem-vindas, mas não sejamos ingênuos acreditando que isso irá revolucionar o mundo. Vale lembrar que, além dos relógios, a Suíça é famosa por seus bancos de dinheiro, não de tempo, e eles, como os relógios, também quebram. No fim, é o trabalhador sempre quem paga o conserto. Mas óbvio, isto é apenas uma impressão.